Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa. E aí, pessoal? Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast, O Caderno que Virou Empresa. Sucesso absoluto, graças a Deus. Todo mundo gostando muito de conhecer as histórias dos empreendedores que vêm aqui dividir essa mesa conosco e contar tudo sobre o início dos seus negócios. Histórias de perseverança, histórias de muita luta, histórias de pessoas trabalhadoras e, como eu sempre falo, todo mundo que senta aqui nessa mesa, apesar de terem negócios diferentes, apesar de atuar em áreas diferentes, você consegue enxergar muitos ingredientes que são comuns a todos eles e fazem com que todas essas pessoas sejam exemplos de empreendedores que superaram desafios para chegar com o seu negócio aonde estão hoje. Mas o propósito do podcast não é falar do hoje. O propósito do Caderno que Virou Empresa é falar as histórias de quando o negócio iniciou. Esse que é o nosso grande propósito. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Meu amigo, uma pessoa que admiro bastante e não poderia deixar de trazê-lo aqui para contar essa história incrível da sua empresa. Hoje o podcast está firme e forte que nem concreto. E eu estou trazendo aqui para vocês, meu amigo Ribamar Viana. Seja bem-vindo, meu amigo. Ô, Mike, obrigado, boa tarde. Satisfação estar aqui, poder contar um pouquinho da nossa história para vocês. Que maravilha, que maravilha. Pessoal, então vamos começar a conhecer um pouco da história aqui do Ribamar. E a primeira pergunta que eu faço sempre é o seguinte: vamos contextualizar, né? Aonde que iniciou a trajetória profissional do Ribamar? Rapaz, a minha trajetória profissional é meio familiar, né? Eu, desde criança, eu sempre acompanhei a minha mãe e o meu pai, né? E são pessoas que sempre quiseram ter algo mais além do seu trabalho. E a minha mãe, ela gostava muito de plantas, de plantar, né? De criar galinha, né? De colher. E eu acompanhava esses plantios dela. Plantava tomate, plantava coentro, cebolinha, criava galinha. E aí, um certo dia, ela disse que esse cultivo dela, ela precisava vender. E começou a ir para a feira. Fizemos umas barraquinhas de madeira. E aí a gente, junto com ela, no carro, botava no fundo do carro as caixas, as barraquinhas. A gente levava couve, coentro, cebolinha, tomate para a feira da Coab, para a feira do Quatraque, e a gente começava a vender. E aquele negócio foi dando certo, e todo final de semana a gente acompanhava a minha mãe para a feira para vender. Um certo dia, a minha mãe inventou de fazer uma criação de codorna, né? E eu era o filho mais desenrolado para essas coisas, né? Que mais tinha aptidão para acompanhá-la nessa dinâmica de trabalho, né? Eu era o cara que capinava o quintal, eu era o cara que plantava, que cuidava das galinhas, eu era o cara que dava mais resultado dos filhos. Os meus irmãos sempre mais focados em estudar. Eu não tinha esse foco e nem tive essa aptidão por estudo como meus irmãos. Por isso que eu acompanhava mais a minha mãe. E aí, Mike, eu sei que ela botou essa granja de codorna e eu já tinha 18 anos, mais ou menos, né?
Eu tinha sempre vontade de ter as minhas coisas, certo? E ela me entregou essa granja de codorna para me criar codorna. E aí, meu amigo, a gente começou a criar codornas e comercializar ovo de codorna. E aí a gente ouvindo, eu lembro que ela naquela época, ela ouvindo o Globo Rural, apareceu uns ovos de codornas em conserva, né? E aí ela disse, vamos fazer esse negócio aqui. Eu disse, mas não sei nem para onde isso vai. E aí ela, não, vamos atrás e tudo. Aí ela tinha uma amiga que era professora da universidade, essa senhora até falecida hoje, que é uma pessoa que sempre procurou nos ajudar bastante. Ela disse que ia levar a gente até a UFMA, para o laboratório de química, para tentar desenvolver uma conserva para fazer esse ovo de codorna em conserva. Que a gente tinha um sonho de comercializar isso, ser algo diferente do mercado. Eu sei que a gente lutou, não conseguimos descobrir isso. E aí a gente resolveu vender ovos de codorna na feira in natura e para restaurantes cozido e descascado. Tá? Eu sei que na época a gente tinha como grandes clientes a Pavan, o China, o Paraibano lá na Coama. E de manhã cedo eu acordava com a minha mãe, cozinhava os ovos todos, descascava. Quando dava 7 horas, 7h30 da manhã eu saía e ia fazer entrega. Isso para restaurantes, cozido e descascado. Quando a venda não estava boa nos restaurantes, a gente ia para a feira, eu ia para a feira vender esses ovos de codorna na feira. E assim foi por vários anos. E um certo tempo para cá, o negócio começou a ficar inviável, porque São Paulo começou a botar ovo de codorna dentro do nosso mercado mais barato do que quem cultivava aqui, quem criava, né? E aí o negócio foi ficando desinteressante. Nesse período, foi mais ou menos quando eu passei na universidade, na faculdade, para o curso de engenharia mecânica, né? E aí eu era praticamente um acadêmico de engenharia mecânica. Lembra o ano, Ribamar? Rapaz, isso foi em 1900 e... ou foi 98 ou foi 99, alguma coisa assim, né? Eu tinha o quê? 19 para 20 anos, é mais ou menos isso. E aí, Mike, eu tinha um sonho muito grande, trabalhar em concessionária. Eu sempre, desde criança, eu gostei muito de carro, né? Hoje que esse amor diminuiu bastante. Hoje o meu amor maior hoje é por bloco e piso de concreto. Não é tanto de carro, pela área industrial. E aí esse negócio da codorna meio ruim, né? Eu tinha acabado de conhecer a Lívia, né? um ano e pouquinho. E aí eu sei, rapaz, que de repente as coisas mudaram. 1 ano e 10 meses, Lívia engravida. Apareceu grávida. E aí aquele choque de realidade, né? Aquele turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Como é que eu vou criar uma família que eu não tenho condição, eu não tenho nada, e eu não sei qual o caminho que eu vou tomar. E aí a minha mãe e meu pai abraçou a gente, levou para dentro de casa, eu, a Lívia, minha filha, primeira neta, primeira filha, né, primeira sobrinha, aquele amor todo. Só que eu sempre com a preocupação de querer trazer uma independência financeira para minha família. E aquilo me cobrava muito. E a codorna dando errado, né? A minha mãe ali se dedicando e tudo, tentando não deixar o negócio morrer. Ela é muito lutadora, muito guerreira. E aí eu consegui um estágio dentro da Intercar Mitsubishi. Eu era acadêmico de engenharia mecânica. Eu fiz uma entrevista lá, fiquei entre os dois para serem escolhidos, de todos que foram entrevistados. Eu e outro ficamos para serem escolhidos. E aquele negócio não vinha, aquele negócio estava me causando uma angústia, uma ansiedade danada. E eu ligava e perguntava, e nada, ainda não, o dono ainda não escolheu, a dona ainda não escolheu. E eu naquela ansiedade, naquele negócio, e ligava de novo e tal. Liguei umas 4 vezes. E de tanto ligar, resolveram me chamar. E aí me convidaram para me ser estagiário de engenharia mecânica ali.
E aí parece que para mim foi um sonho virando realidade, né? Eu disse, caramba, meu sonho era mexer com carro, né? Meu negócio de codorna não está dando certo, meu sonho era mexer com carro. E eu tenho que me dedicar para esse negócio aqui de uma maneira diferente, porque salário R$ 600 para ser estagiário na época. Não pagava nem, não sei nem o que naquela época, eu nem lembro. Eu não pagava nem o plano de saúde da minha filha, né? Quem pagava o plano de saúde, Lívia, que era bancária, que pagava o meu, dela, da menina, né, como dependente. E aí eu disse, eu vou pelo amor, né? Vou trabalhar, vou para cima. E aí eu comecei trabalhando na Intercar, na concessionária, e fui me identificando, cada vez mais fui me identificando, fazendo algo que de fato eu gostava, trabalhar com carro, com oficina, com mecânica, com público, e fui crescendo, fui crescendo ali dentro, fui me destacando, e um ano eu já comecei, já virei supervisor, o salário já saiu de 600 para 1.200, né? Segundo ano já comecei a virar gerente. Resumindo, eu tinha uma hora para me entrar, 7h30 da manhã, não tinha hora para sair. Tinha que todos os dias ir para a faculdade, porque eu era acadêmico de engenharia. Minha filha recém-nascida gostava do que eu fazia, só tinha tempo para trabalhar. Saía de casa, minha filha dormindo, chegava em casa, minha filha dormindo. Tá? Eu, naquela vontade de dar resultado, trabalhando, me dedicando, problemas e tudo, saía tarde da concessionária, 7h30 da noite, 8 horas da noite, ia para a faculdade, chegava na faculdade, estava naquela onda de greve. Greve, professor não ia. Resumindo, a aptidão que eu não tinha pelo estudo foi cada vez piorando, porque eu não tinha incentivo. E, ao mesmo tempo, eu me sentia na necessidade de terminar aquele curso porque eu estava num ramo que eu precisava daquele canudo. E aí eu fiquei naquele dilema. Só que eu resolvi abandonar meu curso de engenharia mecânica. E a vontade de estar com a minha filha, a vontade de me dedicar mais para o meu trabalho, a vontade de me destacar mais, uma vez que quando eu chegava na faculdade, o que eu estava olhando perante a lousa ali, aquele cara falando que é o professor e dando aquela aula, não tinha nada a ver com a minha realidade, eu comecei a me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? O que isso tem a ver comigo? Não tem nada a ver. Eu aprendo muito mais lá na oficina, com os mecânicos, na prática, do que aqui na teoria. E aí, Mike, eu resolvi largar. Larguei, cara. Qual período? Larguei no 5º período. 5º período, né? Isso já era que ano, mais ou menos? Eu acho que eu passei 2 anos e meio na faculdade, no máximo. 2001, por aí? Por aí, né? 2002. 2002. Rapaz, eu passei na faculdade, foi em 2000, 2001. Ou foi 2000, 2001. Tá? 2003, mais ou menos. Aí larguei. E aí, meu irmão, eu sei que larguei e resolvi me dedicar a trabalhar mesmo, levar o negócio a sério, porque eu tinha uma coisa, eu lembro, quando eu era criança, meu pai, eu sou filho de militar, né? E o meu pai é uma referência muito grande para mim, tanto meu pai como a minha mãe. Mas o meu pai, a gente era muito mais ligado. E ele sempre disse para mim, meu filho, tudo que você fizer, faça com seriedade. Tá? Você precisa entregar o que você começa. Então, tenha seriedade com as coisas, porque a gente está aqui para a gente dar resultado. E aquilo, meu pai sempre conversava muito. E eu carreguei aquilo comigo. Tudo que eu sempre me meti a fazer, eu sempre procurei entregar. E levar com bastante seriedade para o resultado vir. Porque fácil não é. Se fosse fácil, eu acho que não tinha sentido a vida. Né? Se não tivesse problema, não tinha sentido, era bom para todo mundo e estava tudo às mil maravilhas e... Precisava existir empresa de nada, né? Nada, não tinha lógica. A lógica a vida não tinha lógica. E aí, Mike, eu sei, meu irmão, o seguinte, que nesse meio termo aí,
4 anos de Intercar e 4 anos e um pouquinho, 4 anos e meio, mais ou menos, eu fui convidado para ir trabalhar na Toyota, né, na Toyolex hoje, que é a antiga Tama, e me chamaram para trabalhar lá. Passei mais 2 anos lá, aprendendo também tudo. E aí, quando eu saí, me convidaram para tomar conta da funilaria e pintura do grupo todo. Nessa funilaria e pintura eu passei lá 9 anos trabalhando para eles, né? O dono me chamou e disse que queria terceirizar a funilaria, que era um lugar muito crítico, cheio de problemas, que ele nunca tinha acertado, precisava de uma pessoa com meu perfil para organizar a casa, para focar, para dar resultado e tudo. E ele não queria que eu fosse funcionário, ele queria me terceirizar. E aí me terceirizou e tudo, passei lá 9 anos e tudo. E no começo, em 2010, no começo, isso foi, eu fui para a Toyota em 2007 ou foi 2008, né? Em 2010, foi na época da refinaria Premium, Sim, lá, sim. lá em Bacabeira. Sim. E eu estava lá pela Mardiza e um colega meu me convidou, rapaz, vamos comprar umas caçambas para a gente alugar lá para a refinaria Premium, que vai ter muita terraplanagem lá, e os caras vão precisar de caçamba, que eles não estão dando conta de comprar tudo. Aí eu disse, rapaz, eu não tenho dinheiro não, mas mora ver no banco. Aí a gente foi, liguei pro gerente do banco e tudo, falei o que eu queria e tal. Aí ele disse, rapaz, eu consigo crédito aqui para 2. Aí eu chamei esse colega meu, rapaz, tem 2 lá, uma para mim e outra para ti, tu topa? Aí ele disse, eu topo. Aí pegamos, financiamos 2 caçambas, cada uma. E aí botamos lá na refinaria, lá não deu certo, refinaria confusão, aquela conversa toda que é hoje amanhã, que começa e não começa, não sei o quê. Ficamos com as caçambas paradas. Um certo dia um cara passa e pergunta quem é o dono da caçamba, né? Aí disseram, rapaz, é o fulano e cicrano aqui, tá? Ribamar, o colega dele e tal. Aí, não, chama esses caras porque eu mexo com terraplanagem, eu tô precisando alugar a caçamba. Aí, beleza, aí pegaram meu colega, rapaz, vamos lá no escritório de um cara lá na BR, perto da Polícia Rodoviária Federal, na hora do almoço. Bora lá conversar com ele que ele quer alugar as caçambas. Eu, bora. Aí fui. Cheguei lá, cara bom de papo, gente boa, sergipano, morava em Açailândia, tava aqui fazendo serviço de terraplanagem e tudo. Começou a conversar, conversa vai e tal. Aí, no final, meu amigo vai no banheiro e ele bate na mesa assim, diz assim, rapaz, eu quero falar contigo depois, mas só contigo. Aí eu, tá bom, Opa. beleza. Deixa teu telefone comigo que depois eu te ligo. Aí, tá, beleza. Ali, peguei, fui embora lá com um colega. Fui embora, fiquei na minha calada, não disse que ele queria falar só comigo, nem nada. Resumindo, esse cara no outro dia me liga. Rapaz, tu tem como vir aqui na empresa de novo? Só tu? Eu disse, tenho. Eu tenho um negócio ali para te mostrar. Aí eu, tá bom. Aí pegou, me chamou lá na empresa dele. Ele disse, vamos ali, no distrito. A empresa dele era lá, dele não, de uma amiga dele, lá na Polícia Rodoviária Federal. Ele me botou no carro, me levou no distrito industrial. Sim. Te mostrar um negócio ali. Chegou lá, rapaz, uma fábrica de pré-moldado montada. Tá? Prédio alugado, um galpão antigo, uma máquina de bloco nova, lançamento nacional, tá? E ele tinha mais 2 sócios, ele, o cunhado e o amigo do cunhado. E aí ele disse que estava com aquele negócio ali para botar aquele negócio para rodar, para acontecer. Aí eu disse, sim, mas beleza, legal e tudo. E aí ele pegou, sem dizer o que ele queria, ele disse, rapaz, mas tem um porém aqui. Eu tô precisando de ajuda para botar esse negócio para rodar. Eu disse, rapaz, mas eu não tenho dinheiro, não tenho nada para te ajudar com isso aqui. Ele disse, não tô atrás de dinheiro não. Eu tô desfazendo a sociedade, eu briguei com o meu cunhado e o amigo dele, e a gente está desfazendo a sociedade. E eu tô atrás de um sócio, por quê? Vou te dizer aqui, eu só tenho a 7ª série. E eu não tenho o conhecimento da mexida do negócio. E aí eu preciso de um cara para dar uma organizada, uma administrada no negócio. Aí eu olhei assim, eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse, não, não tem nada não.
tu vê aí se tu consegue alguma coisa no banco, alguma coisa, um carro, um negócio pra gente fazer um dinheirinho pra botar um negócio pra rodar. A gente já tem um cliente, vendemos aqui para a Froneri, já vendemos não sei quantos mil blocos aqui para a Froneri, já fabricamos, o negócio já está rodando, já está consolidado. O que precisa é só um cara para acreditar, ver a perspectiva do negócio, né? E entrar junto comigo para a gente botar o negócio para rodar. Eu disse, parceiro, eu chamo ele de parceiro. Parceiro, beleza, eu gostei do negócio. Eu vou conversar com a minha mulher e vou... A gente vai voltar a falar. Beleza. Cheguei em casa. Lívia, rapaz, tu nem sabe o que aconteceu. Aí contei a história toda pra ela e tal. Só que eu não tenho tempo pra estar no negócio lá direto. Eu vou ter que tomar conta lá da funilaria pintura. Eu trabalho lá pro grupo Toyota, lá pro grupo Mardiza, Mercedes, grupo Parve. E vou ter que cuidar do negócio lá. Mas lá precisa de uma pessoa mais dedicada. O que eu posso ir lá é de manhã cedo, meio-dia, de noite, quando sair da empresa. Eu não sou funcionário. E às vezes eu dou um pulo, dou uma fugida, vou lá, olho e tal. E aí eu convidei a Lívia para administrar, trabalhar lá junto com a gente. E assim, Lívia foi para lá. Tinha saído do banco lá, um problema no banco e tudo, tinha entrado num negócio de pânico e tal. E aí, Mike, eu sei, meu irmão, que o Nelson, ele me convidou para ser sócio dele. Né? O Nelson é o Fernandes, parceiro. o parceiro que fundador da Predmix, da fábrica de pré-moldado. É o Nelson. O Nelson o Cruz. Parceiro. Parceirão. Boa. Meu amigo até hoje. Meu irmãozão. Parceiro e irmão hoje. Grande fazendeiro na região da Bahia. Tá? E aí, Nelson me chamou e eu aceitei e a gente começou essa história. Começamos com muita luta, com muita dificuldade, nunca tinha visto pré-moldado na minha vida, não sabia nem como começar esse negócio, não sabia nem para que rumo ia, só ouvindo consultor, ouvindo o operador que fazia, ligava para São Paulo, pedia instrução, entrava na internet e para cima, vamos para cima, não pode desanimar e ir para cima. Eu sei, meu irmão, que nisso a gente foi se especializando, fomos lutando, Lívia foi se envolvendo, Lívia por conta da Predmix, Lívia resolveu fazer engenharia civil. E aí ela foi se dedicando também, ela hoje tem um conhecimento muito profundo na área de materiais de concreto, né, de laboratório de concreto. E eu na operação, naquela luta, bota a máquina, conserta a máquina, bota... entrega, paletiza, dá com o dia a dia com a peãozada, né, com a manutenção, com o comercial, certo? Então, a gente foi lutando. E aí o Nelson, com um ano de sociedade, ironia do destino, o Nelson, ele precisou se ausentar da operação. O pai dele passou por um momento delicado na vida, que Deus o tenha, seu Nelson também, e ele teve câncer e teve que ir para São Paulo se cuidar. E mais ou menos em julho de 2010, foi 2010 ou foi 2011? Eu acho que foi 2011. Em julho de 2011, o Nelson foi acompanhar o pai dele lá em São Paulo. E ficou de julho a outubro lá com o pai dele. E o pai dele veio a óbito, né? E aí, Nelson mandou essa triste notícia pra gente. E eu disse, parceiro, eu sinto muito, mas quando é que você chega? Que o negócio aqui tá muito difícil e eu preciso da tua ajuda. Não, eu tô indo aí pra gente conversar e tal, e eu preciso primeiro passar em Açailândia, que a fazenda lá, o patrimônio lá é avaliado em meio bi, e eu não posso trocar esse patrimônio todo por essa fábrica. E eu preciso conversar contigo. Aí eu, caramba, que porra foi? Como é que vai ser isso? Resumindo, Nelson chega. Nelson chega e diz assim, parceiro, eu tenho que ir embora. Não tenho como ficar aqui. Eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. Eu disse, é mesmo, parceiro? E aí, como é que faz que eu não tenho dinheiro para comprar teu negócio? Ele disse, rapaz, parceiro, vamos ver aí, vamos dar um jeito. Ver uma caçamba que tu tem, o carro que tu anda,
vê se tu tira algum dinheiro no banco, eu te parcelo um cheque pré-datado aí, arruma um sócio para entrar contigo, aí faz conta, vai em cima, vai embaixo, e eu nervoso, sem saber para que rumo que eu tomava, sem capital de giro, sem nada. E aí, meu irmão, eu sei que as vendas começaram a acontecer devagarinho, os clientes surgindo, e uma luzinha no fim do túnel, e a máquina funcionando, a fábrica funcionando, o mercado lá pedindo, e eu disse, rapaz, esse negócio é bom, esse negócio não é ruim, eu não posso dar para trás desse negócio, eu tenho que dar meu jeito. E aí eu, com muita calma e com muita conexão com Deus, pedindo para Deus me dar uma luz, me dar um caminho. Eu fui, peguei, encontrei um sócio para entrar com 25%, para pelo menos fazer um dinheirinho para o Nelson. Tá? E aí entrou esse sócio com 25%, eu fiquei com 75%, e fiquei ali uns 2 anos com esse sócio. Dei uma caçamba para ele, dei um Corolla que eu andava, e parcelei uma Land Rover dele que ele queria comprar, pagando a parcela da Land Rover, dei cheque pré-dado. Eu sei que eu fiz um negócio doido. Frankenstein aí. Rapaz, eu fiz um parangolé tão grande, meu irmão, que eu não sei nem como é que eu dei conta de pagar isso. Tá? Eu te digo sinceramente que eu não sei. Eu sei que o que me animava era que aquela máquina não parava de bater e as ligações começaram a surgir, e os prédios começaram a subir na cidade, a gente visitando, e obra para todo lado, e eu disse, rapaz, eu tenho que fechar com esses caras. Aí foi quando surgiu Cirela, a gente fechou com Cirela, Franeri entrou, aí começou vários clientes. Eu sei, Mike, que Nelson sai da sociedade. Entrou esse sócio passou 2 anos, tive uns problemas com ele de negociações, comprei a parte dele, fiquei 100%. Hoje, a empresa tem 13 anos já, né? A Predmix já tem 13 anos. Hoje a gente tem a maior máquina de bloco e piso de concreto que tem no mercado mundial, a gente tem. Tá? A nossa empresa hoje ela é a maior do Maranhão no nosso ramo de atividade. Né? Estamos aí entre a 4ª e a 5ª maior do Norte e Nordeste. Certo? Temos selo de qualidade, a única empresa que tem um selo de qualidade para o nosso mix de produtos somos nós, que é o selo da PSQ, que é da BCP também, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland. Tá? E a gente está aí sempre procurando inovar, procurando cada vez mais melhorar o nosso processo. A gente tem uma estrutura hoje que é própria. Tá? Temos hoje uma produção que é uma das maiores produções que tem hoje no mercado. A gente fabrica aí de 20 a 25 mil blocos por dia, a gente fabrica quase 1.000 metros quadrados de piso de concreto por dia, e essa produção ela hoje está sendo ampliada. O nosso galpão hoje está sendo ampliado para até o meio do ano a gente startar uma ampliação para essa produção aumentar pelo menos 50% imediatamente. Tá? Eu falando de 25 mil blocos, hoje eu posso ir para 40 mil blocos, 35 mil blocos. Estou falando de 800 metros de piso, eu posso ir para 1.400 metros de piso dia. É uma produção muito grande para o tipo de negócio e para a estrutura que a gente tinha antes. Então, a gente hoje, graças a Deus, a gente tem a autoridade no assunto bloco, piso, tubo de concreto. Nós temos autoridade nisso. Nós temos laboratório próprio, nós temos frota própria, vários caminhões para entrega, para buscar matéria-prima. Tá? Temos empilhadeiras próprias, carregadeiras. Então, assim, a gente tem uma estrutura praticamente independente. E, graças a Deus, a gente está aí vendendo para o mercado do Maranhão todo. Vizinhos também. Vamos na divisa aí com o Ceará, vamos em Teresina, vamos para Belém também, para o Pará, divisa com Tocantins. Então, assim, a gente está cada vez mais mandando nossos produtos para fora do Maranhão. Que maravilha. Agora é o seguinte, eu quero voltar um pouco mais. A gente começou a chegar no momento em que a história chegou numa barreira em que não é pela passada aí. Né? A nossa audiência ela não está aqui hoje para saber da Predmix 2023. Eu quero saber o seguinte, olha só. Lá, no começo, teve algum momento, assim, em que você disse assim, cara, eu não aguento, não, isso aqui não vai dar para mim, não, eu vou largar isso aqui. Teve algum momento assim? Vários.
Vários. Vários momentos de desespero. Saí da Predmix várias vezes de madrugada, com máquina quebrada, sem conseguir produzir, com problema com manutenção, com funcionário, e dava meia-noite, eu sem conseguir chegar na produção que estava comprometida para o meu cliente, e eu lutando ali com aquela turma, 1h da manhã, 2h, eu disse, não, para que amanhã cedo a gente tem que voltar. E chegava a hora que eu dizia, meu Deus, me ajude, que eu não aguento isso aqui não. Isso aqui é loucura, isso aqui não dá, e eu vou vender esse negócio, eu vou vender, não dá para mim, eu vou voltar a mexer com o carro que eu sei, e aí eu fui ali várias vezes, mas foi várias vezes com a vontade de cair fora do negócio. Mas ao mesmo tempo, eu tinha uma energia tão grande dentro de mim que eu olhava para trás e dizia assim, pô, isso aqui tem um propósito. Não foi à toa que me convidaram para ser sócio dessa fábrica, eu acredito muito nisso. Eu tenho uma fé muito grande. Não foi à toa que me chamaram do nada, disseram assim, eu quero falar contigo depois. Me liga. Aí o cara me traz aqui, de repente o cara com 1 ano, o cara sai do negócio porque o pai dele morre e ele vai tomar conta do negócio do pai. E as coisas vão acontecendo de uma forma que você não sabe por quê, você não tem explicação por quê. E aí, meu amigo, eu sei que eu disse, não, tudo é difícil. Tudo tem um porquê. E o meu propósito é esse aqui, eu vou ter que conseguir fazer com que isso dê certo. E aí eu lutando, trabalhando, lutando, e insistindo, e chão de fábrica. E aí eu sei que em 2015, eu saí do grupo Toyota, larguei a funilaria de mão, né? Eu entrei na Predmix em 2010, 2009 para 2010, né? Foi 2009 também, foi. E aí fiquei com Predmix e grupo de funilaria Ao mesmo tempo, ao mesmo né? tempo, nesse período todo, 9 anos mais ou menos. Quando deu em 2015, eu encerrei lá do outro lado e me dediquei 100% para a Predmix. Foi na época que a Predmix mais cresceu. Dedicação exclusiva. Foi na época que ela mais cresceu, meu amigo. Crise de 2015, mercado em crise aí, crise imobiliária, crise de tudo, e a Predmix crescendo. Pegamos um contrato aí de ampliação da ferrovia da Vale do Rio Doce, fabricando tubo, e a gente direto lá, domingo a domingo, trabalhando todo o tempo, não tinha hora, não tinha dia, e produção aproveitando a oportunidade. Esse é um ponto interessante, porque essa é uma interseção que muitas pessoas passam por isso na vida. Sim. Então, eu queria que você reforçasse isso agora. Você tinha ali uma atividade que era segura, né? Ali você não tinha perspectiva de sair ou perder o que você fazia lá na Toyota, né? Lá no grupo Parve, né? Sim. Ali você não tinha, não havia ali um fim próximo, né? Era uma coisa que era perene para você aquilo ali, né? E aí você tinha aqui a Predmix, que naquele momento era como se fosse uma aposta, né? Sim. Das duas opções, se você dissesse que falassem qual que era a mais segura, era o dos carros, né? E aí, pela clientela, sim. E aí chega um momento que você certo. tem que falar o quê? Cara, eu preciso me dedicar com exclusividade para isso aqui. E aí eu pergunto para você aconselha gente que está hoje, né, tendo esse mesmo dilema de uma divisão, de estar ali revezando ali com projetos, com empreendimentos, você aconselha, você diz pro cara, vai para cima, foca em um? Com certeza. Eu acho que o foco é tudo. O foco é tudo. Quando você tem foco, né, você acorda e dorme pensando naquilo. Eu sou um cara que eu sempre pensei em negócios, né? Várias vezes a minha mulher me convidou para assistir um filme, para ir para o cinema, e eu chegava no cinema e dormia, porque não era aquilo que me atraía, né? Aquela história de você ser interesseiro pelo que lhe atrai, né? Se fosse me convidar para olhar um negócio, para fazer um negócio, eu acho que eu estava muito mais concentrado do que assistir aquele filme que não me atraía. E com isso, dessa forma, eu sempre me dediquei muito para o que me atrai. E você precisa entender dentro da sua vida o que mais lhe atrai.
o que desperta a sua atenção. E foca naquilo. Foca naquilo porque é o que o seu corpo se dá de bem, vamos dizer assim. É o que lhe motiva, o que faz você todo dia acordar e ir atrás e desbravar. Então, quando eu foquei na Predmix, realmente eu colhi bons frutos. E a gente continua colhendo, porque a gente trata aquela empresa com um carinho tão grande e com uma responsabilidade tão grande de levar qualidade para o nosso cliente dentro de uma segurança, porque a gente trabalha com um produto que vai ser aplicado em prédios, que moram vidas, que moram pessoas. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com o produto que a gente fabrica. Tá? E a gente gosta muito de fazer isso. Então eu aconselho sim você focar, de preferência em uma coisa, e entender o seguinte, aí o cara diz assim, porque você tem que botar vários ovos em várias cestas. Bota vários ovos dentro da mesma cesta, porque diversifica. Hoje, um ramo de atividade tem um mix tão grande, tem tantas várias oportunidades que quando você começa a ter criatividade dentro do teu negócio, daqui a pouco você está bem diversificado de um tamanho que você não imaginava que você poderia chegar. Dentro desse ramo, dentro do seu mas ramo, com várias ramificações. Com várias ramificações, entendeu? Então, é isso, você tem que ter criatividade, você precisa pensar fora da caixa. Já teve alguma vez, eu sempre gosto assim desses momentos assim, né? Já teve alguma vez que você tava uma pilha, né? Não, amanhã eu volto lá e vou passar a chave, e aí você encontrou alguém, falou para essa pessoa, e essa pessoa foi a pessoa que te acolheu e te demoveu da ideia? Olha, eu sou muito persistente, né? Eu assim, te dizer que eu já tive essa pessoa, eu sempre falei muito para minha esposa, né? A minha esposa, que eu tinha vontade de parar, de vender, que eu não aguentava mais e tal, né? E ela muito na dela, o Lívia é muito na dela e tal, e a gente continuava lutando. Eu tive um fato, só para você ter uma ideia, em 2015, 2016, eu estava em São Paulo na Concrete Show, feira de concreto do Brasil. E aí a gente estava olhando vários estandes. E eu passando num certo estande lá, eu olhei uma máquina gigante, enorme. E eu parei para olhar. E o cara começou a me vender aquela máquina. Rapaz, Mike, o cara falou tão bem dessa máquina que eu, sem dinheiro, disse assim, rapaz, eu quero comprar essa máquina. Quero comprar. Aí ele... E aí, tu quer pagar como? Eu disse, eu não sei. Não sei. Como é que compra ela? Aí ele, rapaz, a gente pode pegar aqui tantos % para startar a produção da máquina. Quando ela ficar pronta, tu paga mais tantos % e a gente tenta financiar por um banco. Aí eu, beleza. Vamos ver, faz a simulação. Aí tal, 300 mil euros. Conta para lá, conta para cá. Conta para cá em euro. Eu disse, rapaz, esse euro vai disparar, rapaz. Na época que eu comprei essa máquina, esse euro era 2,70. Nossa. 2,70. Aí eu, rapaz, aí eu vou fazer o negócio. Vambora. Aí eu... Faz a conta aí e tal. Se eu me dá 30 dias para me pagar essa entrada. Ele disse, eu dou, não tem problema não. Aí eu paguei a entrada. Depois que eu paguei a entrada, eu não consegui pagar mais as outras parcelas. E eu, caramba, que loucura que eu fiz. Aí eu sei que as coisas foram surgindo, aí tirei empréstimo e tudo, fui pagando as outras parcelas e tal. Rapaz, eu sei que na hora da máquina estar pronta, que tinha que pagar outra parte, os outros 30%, se eu não me engano, da máquina pronta, para poder financiar o resto da máquina e trazer para cá para o Brasil, eu não tinha o dinheiro. Aí eu liguei pro cara, rapaz, eu quero que tu me devolva meu dinheiro, fica com tua máquina. Não, o senhor vai perder 50%. Eu disse, que é isso, rapaz, eu não tenho dinheiro para pagar esse negócio. Tá? E comecei a ficar aperreado. Rapaz, tenta vender essa máquina aí no Brasil para outra. Rapaz, ninguém quer comprar, não. A máquina é grande, é cara, ninguém quer comprar. Eu disse, rapaz, vê isso daí, cara, me ajuda, eu tô aperreado. Eu não tenho dinheiro para pagar esse negócio. Aí, Mike, eu sei que vai em cima, vai embaixo. Eu não consegui passar a máquina nem vender a máquina. Aí surgiu uma luzinha no fim do túnel. Do nada, o dinheiro aparece. Aí eu peguei da entrada no banco, financei lá alguma coisa lá, que eu financio muita coisa, né? Na época,
salvo engano, eu tinha financiado a casa da minha mãe, lá no Araçagi, que eu pago a parcela até hoje. Comprei um caminhão e parte eu dei de entrada do pagamento da máquina. Aí peguei e comprei a máquina. Agora vamos financiar o resto. Vai em cima no Brasil, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, taxa alta, muito caro, não posso pagar, não sei o quê. Consegui financiar a máquina por um banco italiano. Acabei de pagar no final do ano passado, início desse ano, a última parcela da máquina. 2022. 2022, 23. Tá? A última parcela da máquina. E aí, meu amigo, essa máquina veio para cá. Quando a gente instalou essa máquina começou a rodar. Meu irmão, era o céu, meu amigo, o céu. Minhas dores de cabeça se reduziram em 1000%. Em 1000%. Chegou o Transformer. Chegou para acontecer. Foi na época que a gente cresceu, que a gente mudou de sede. A gente foi para uma sede que eu lembro como se fosse hoje. Eu comecei a levantar tijolo a tijolo. Eu, todo dia no chão de fábrica, cavando buraco, até operando máquina de retroescavadeira para cavar vale, eu operei. Caçamba lá dentro, tudo no sol quente, todos os dias, com a peãozada contratando, fazendo galpão, fazendo vala, fazendo muro, fazendo escritório, todos os dias. E aí eu sei que a máquina chegou, a gente instalou a máquina, o escritório não estava nem pronto. Eu peguei, saí da sede antiga com uma mesa, com uma cadeira, botei lá dentro onde é a cozinha hoje, sentei lá, pronto, meu escritório a partir de hoje é aqui. É aqui. Daqui eu não saio. Só depois que essa fábrica começar a rodar e o negócio acontecer. Aí, meu irmão, eu sei que a gente foi com essa pegada nossa de foco, de determinação e, graças a Deus, a gente conseguiu terminar a fábrica. Olha, tem uma pessoa, sua esposa, que também guardo por ela grande admiração, uma pessoa que eu admiro, respeito muito, grande empreendedora também, um exemplo de empreendedorismo feminino, a Lívia Viana. Não tinha como não trazê-la para esse bate-papo aqui, né? E eu sei que você já falou nela aqui, né? Mas eu queria que você falasse para mim assim, a importância da Lívia Viana em todo esse processo. Não, sempre muito importante. A Lívia, ela é uma pessoa que ela gosta de processo, né? Ela é formada em administração, formada em engenharia civil e ela aplicou a metodologia dentro da empresa de processo e procedimento, né? Ela é uma parte mais organizacional e conseguiu implantar a ISO, os selos de qualidades que a empresa tem hoje foram focados e aplicados por ela, e ela tem uma parte muito importante por ser mãe das minhas filhas também, né? Por cuidar das meninas, cuidar do lar, cuidar da família, e ter esse lado empreendedor também que ela tem, e não resta dúvida que é muito importante e foi muito importante para o todo do negócio. Oh, que maravilha! Aí eu pergunto para você o seguinte, a gente sempre sabe que existem momentos em que a gente pensa em desistir, tem ali como você acabou de falar aqui da máquina, né? Coisa incrível. Eu pergunto, se você colocar aí, fazer uma conta, né? Todo o aperreio, todas as dores de cabeça da máquina, tudo isso, faria tudo de novo? Faria porque todo sucesso, ele tem que ter uma história para contar. E não existe sucesso sem dor de cabeça, sem prejuízo. Eu conheço empresários que quebraram 3 vezes para ter o sucesso que tem hoje, né? Então, como a gente falou ainda agora, não tinha sentido a vida da gente se não tivesse problema. E a gente tem que saber conviver com isso. E hoje, graças a Deus, eu sei conviver com isso. Talvez mais forte, mais maduro, né? Com uma experiência maior, que eu não tinha naquele período, naquela época. Talvez eu sofresse menos hoje, porque eu já tenho uma bagagem, né? Um pouco maior e com uma maturidade e uma visão um pouco diferente, certo? Mas faria porque eu sou grato por tudo que aconteceu na minha vida e gostava e ainda gosto, né?
Me sinto realizado com tudo isso que acontece e tudo isso que aconteceu na vida da gente. Não tem nenhuma uma passagenzinha, uma parte ali que você diz, não, peraí, calma. Eu tenho um recorte aqui que se eu pudesse eu faria diferente, ou eu eliminava. Sim, tem vários, né? Como eu tô te falando, a gente aprende, né? A gente aprende. Hoje eu tô mais maduro, eu tô um cara mais experiente. Eu sempre fui muito estouradão, eu queria fazer as coisas de todo jeito, o meu objetivo era fazer o negócio acontecer, tá? Várias vezes me chamavam a atenção, calma, não é assim, não é assim, te acalma, faz por aqui, vai por ali, e eu não. Aquele Tratou, né? tratorzão, Tratou. desbravando, vou fazer, vou acontecer, e tem que ficar pronto é hoje. É hoje, é agora, e se tu não fizer, eu vou lá e faço. Tá? Então, assim, eu sempre fui desbravador, sempre. Eu carrego um negócio comigo, eu costumo dizer para os meus funcionários que no meu dicionário não existe a palavra não. Não dá, não consigo, não dá certo. Cara que vem com esse discurso para mim, não dá não. Não dá não. Certo? Se a gente parar atrás desse não aí, vamos para cima, porque tudo é possível. Só depende da nossa vontade, da energia que a gente coloca para aquele negócio dar certo ou não. Tá? Então, Falando em dar certo, então, se você pudesse agora, a gente está fazendo aqui uma receita, né? As pessoas que vão nos assistir, né? Ó, qual foi a receita, né? Qual foram os ingredientes, os fatores que, se você pudesse dizer assim, olha, essas minhas características, essas minhas atitudes, foi aquilo que mais me ajudou para chegar onde eu cheguei. Mike, eu carrego um negócio comigo que eu costumo dizer que a minha necessidade, ela foi responsável por muita coisa. Né? Sou filho de pai pobre, né? Vim de vender ovo, tomate, coentro, cebolinha na feira, não porque eu precisava, vamos dizer assim, mas porque eu acompanhava minha mãe. Foi um exemplo que eu tive. E carreguei vamos dizer assim, um orgulho de querer ser independente, querer ter o que era meu. E aí, em tudo que eu entrei na vida, eu tinha comigo o desafio de fazer aquilo dar certo. Porque eu precisava e porque eu casei cedo, minha filha, eu precisava dar uma vida digna para minha filha, precisava da escola, precisava teto, eu tive que ir para baixo do teto do meu pai e da minha mãe, porque eu não tinha condição de ter uma casa, um apartamento. Eu fui ter apartamento depois de 7 anos morando com meu pai e com a minha mãe, tá? E eu sempre tive essa cautela de querer mostrar, dar um exemplo para minha filha, para minha família, que a gente tinha o que era nosso. Tá? Então, eu acho que o meu maior motivador foi essa necessidade, né? E a minha educação, claro, para me ter vontade de sempre ter o que era meu. Então, eu acho que isso daí foi um grande motivador para a gente conseguir sempre o que a gente vem conquistando. Se hoje você pudesse mandar um recado para Ribamars de 13 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, você pudesse pegar, gravar uma mensagem que os Ribamars lá daquela época, né, ou muitos até de hoje mesmo, que estão passando por coisas que você passou. Se você pudesse passar uma mensagem para essas pessoas, para que elas pudessem prosperar, para que elas pudessem crescer, o que você diria para essas pessoas? O que você mostraria para elas de caminho? Olha, eu tenho uma mensagem para você conseguir. É essa. Se dediquem cada vez mais, foquem no objetivo de vocês e sempre encarreguem com vocês a fé em Deus. Sempre procurem pedir e tentar obter a resposta em Deus. Ele vai te ajudar se ele vê que o teu coração é puro, se ele vê que a tua fé é verdadeira, se realmente você conseguir se conectar com ele, que depende de você. Então, você tendo isso daí, ele vai te dar o caminho. Porque a vontade você tem, o objetivo você tem, né? A fé você tem. O resto você entrega e respeita o tempo dele, que vai vir. Com certeza.
No começo da nossa conversa aqui, você falou uma coisa muito legal que eu queria que você repetisse para mim, que eu quero lembrar, né? Você falou assim, olha, meu pai sempre me disse que a gente vai fazer uma coisa, tem que fazer, como é que é? O meu pai sempre me falou que quando a gente vai fazer algo, a gente tem que terminar e a gente tem que entregar. O meu pai é militar e ele sempre disse, quando a gente vai para a guerra, a gente vai para vencer. Então, nunca pense em desistir ou nunca pense em perder, tá? Sempre pense em você conseguir chegar no seu objetivo. E isso ele sempre falou para mim. O objetivo da gente é para a gente ser conquistado, é para ser conquistado. Nunca desista dos seus objetivos, dos seus sonhos. E aí eu vou dizer para você o seguinte, lembra que eu falei para você aqui nos bastidores, olha, todo convidado, cada episódio, o episódio tem um título. Sim. E aí eu falei, ó, a gente vai encontrar o título, né, do seu episódio. E eu gosto sempre de sugerir, né? Se não for esse, você pode, não, eu prefiro sugerir eu mesmo aqui um outro, mas eu começo, né, com a sugestão. Sim. Então, eu vou botar assim, ó, o Caderno que Virou Empresa, episódio 4, Nunca Desista dos Seus Sonhos, com Ribamar Viana. Pode ser. O que você acha? Ótimo, excelente. Fica legal Excelente. esse título? Não, fica assim. O Caderno que Virou Empresa, episódio 4, Nunca Desista dos Seus Sonhos, com Ribamar Viana. É isso aí. Eu acho que, pelo que a gente captou da nossa conversa aqui, acho que fica esse como um título sugestivo, né? E aí, Ribamar, já encaminhando aqui para o final da nossa conversa, história sensacional, maravilhosa. Tenho certeza que quem assistir esse programa vai conseguir tirar muitas lições aí da sua perseverança, da sua força, né? Trabalho mesmo firme, entrega, foco, né? Então tem muita lição legal aqui. E aí eu queria dizer para você, você quer deixar uma mensagem para alguém? Você quer deixar aí suas considerações finais para as pessoas? Lembrando que o público-alvo do nosso programa são empreendedores, né, empresários. Muitos deles ainda não conseguiram alcançar o que você alcançou hoje. Muitos deles podem estar em estágios dos quais você já passou. E esse é o nosso propósito. Fazer com que essa mensagem chegue a alguém e que ela, de repente, possa não sofrer algo que você sofreu, aproveitando um pouco da experiência que você compartilhou aqui hoje. Então, se você pudesse deixar aí nas suas mensagens finais, né, para essas pessoas que certamente vão assistir o nosso programa. Maico, eu sou um coração cheio de gratidão por tudo, né? Eu carrego comigo uma gratidão pelas pessoas que influenciaram de alguma forma na minha vida. E uma coisa que eu falei até para ele essa semana, que eu tive conversando com ele essa semana, o Nelson Cruz, que foi o meu primeiro sócio que me convidou. Fundador da Predmix. Fundador lá, que antes não era Predmix não, o nome era Verato. Aí a gente que mudou o nome, tá? Você que mudou o nome? A gente que mudou, foi. Então tem que falar. De onde é que surgiu a ideia de ser Predmix? Lívia que deu a ideia de Predmix, do nome Predmix. Esse programa aqui não pode acabar sem a gente saber, então, como surgiu o nome Predmix. Foi a gente criando, tinha que tirar o nome Verato, tinha que tirar. Verato é o nome da empresa do sócio lá do Nelson, que não pode ficar. E tinha que tirar o nome Verato. E aí a gente foi atrás. E eu acredito que tinha o nome Redmix, que é de uma concreteira. Uhum. E aí a gente pegou e montou. Não, mas Redmix é concreteira, a gente vai fabricar bloco e piso, que é de prédio. Então vamos botar Predmix. E aí surgiu o nome Predmix. Foi mais ou menos isso. E foi ideia da Lívia? Foi mais ou menos isso. Ela que vinha confabulando isso daí. Ser pecado aqui, deixar de ter esse papo aqui e não contar para as pessoas como surgiu o nome Predmix, né? Aí a gente ia até apanhar aqui do público, né? E aí, voltando pro recado, né? Eu quero agradecer, eu sou eternamente grato ao Nelson, né? Pelo convite. Eu não sei, eu costumo dizer que isso foi muito divino. O cara que nunca me viu, nunca me conheceu, me chamou olhou em mim. Ele poderia ter olhado no outro que estava comigo, mas olhou na minha pessoa a esperança de ser um cara para poder ajudá-lo e me deu essa oportunidade. Eu acho que a gente tem que agradecer a oportunidade, né? Eu acho que não é porque ele me deu uma empresa com um cofre, com uma conta cheia de dinheiro
e que não foi um bom negócio. Foi um excelente negócio. O cara me chamou para trabalhar com ele numa empresa que já tinha uma máquina instalada, rodando, a empresa rodando, com o mercado todo pela frente, que só dependia do meu trabalho, do meu esforço. Eu acho que isso não tinha coisa melhor do que isso, certo? Então, eu deixo meus agradecimentos eternos ao Nelson, né? O Nelson, para mim, é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente teve aí nossas indiferenças, né, de perfil, como tem com todo mundo, normal, mas é um cara que, para mim, hoje é um irmãozão que eu tenho, que eu carrego, uma amizade que a gente tem muito grande. Essa semana mesmo eu estava conversando com ele, falando, lembrando disso. Está marcado até dele vir aqui em São Luís, olhar, conhecer a sede nova, que já tem quase 5 anos, ele não conhece, né? Ele quer conhecer. E sou muito grato aos meus pais, né, que sempre me estenderam a mão a vida toda. Eu, com Lívia grávida, com minha filha, quem me deu teto para morar, comida, roupa lavada foi eles, né? E hoje o que eu puder fazer por eles eu faço, que tiver ao meu alcance, eu vou carregar isso pelo resto da vida. E a minha família, né? Sou apaixonado pelas minhas filhas e a gente sempre está sempre pensando em tudo que fazer para o melhor da nossa família, né? E eu carrego isso comigo. Então, agradeço aí a todos que sempre me apoiaram, né? Tenho amigos também, tem parentes, tem pessoas que sempre dão uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, né? Que dizem que te admira o teu trabalho, isso incentiva, isso é algo a mais para a gente continuar lutando nesse mundo de meu Deus que não é fácil, né? Mas eu hoje sou um cara totalmente aí realizado nesse contexto todo. Tá? Que maravilha. Ribamar, só gratidão por você ter dedicado um pouco do seu tempo para você vir compartilhar com a gente aqui essa história belíssima do surgimento, né, e do crescimento da Predmix. Eu acho que vai ser vai ser de muita valia para quem assistir esse episódio. Tem muita lição legal pra caramba para aprender com você, né? De força, de perseverança, de nunca desistir dos seus sonhos, né? E você é um cara que eu admiro pra caramba, né? Obrigado. Gosto muito de você pessoalmente, né? Do seu jeito de trabalhar, do seu jeito de tratar as pessoas, né? Sempre uma pessoa muito solícita, muito simpática, né? E então isso com certeza cativa todos ao seu redor. Comigo também não é diferente, tá? Então, mais uma vez, quero te agradecer por você ter vindo aqui no nosso podcast Carano que Virou Empresa. E, pessoal, é isso. Falo sempre para vocês, todas as pessoas que vão passar aqui por essa mesa, apesar de terem negócios em ramos totalmente diferentes, muitas vezes, mas a gente consegue acompanhar que em todas elas existem ingredientes que são indispensáveis para todos que querem atingir a vitória que essas pessoas atingiram, os resultados que essas pessoas atingiram. Então, quem acompanha o Caderno que Virou Empresa consegue fazer exatamente essa junção, consegue notar quais são esses pontos que essas pessoas têm em comum e que essas histórias, as histórias delas fizeram com que elas conseguissem alcançar aí o sucesso em sua vida profissional. Okay? Fechando, Mike, no que tu estás falando aí, só para fazer um fechamento Fique à vontade. Legal, né? Você falou num negócio que eu sempre falo. Não foi o estudo que fez a gente ter tudo isso, né? Foi a vontade, né? E a fé em Deus, certo? Então, assim, a vontade de continuar, de lutar, de perseverar, de não desistir, com fé em Deus, deu mais certo do que tu trazer o teu conhecimento, a tua formação e aplicar lá, certo? Então, a gente precisa saber balancear muito isso, que uma coisa não anda separado da outra. A gente teve que trazer profissionais que tinham conhecimento, sim, mas o lado empreendedor, eu acho que ele vai muito mais do foco, da vontade, da determinação, da fé em Deus na pessoa, do que só o conhecimento teórico. Sensacional. Que mensagem incrível, né? Você vê o que o Ribamar está colocando agora.
Não adianta ali o canudo, o conhecimento, se você não tiver a vontade, né? A fé, a perseverança, né? O foco, a determinação, né? Não adianta. Isso são coisas que não dá para ensinar na faculdade, né? Não dá. Não tem nada lá, não diz nada disso. Não tem nenhuma cadeira com, Não com esse tipo de conhecimento, Exatamente. né? Mamá, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Pessoal, antes que puxe a minha orelha aqui, o pessoal da produção, eu quero divulgar os nossos canais, né? Divulgar os nossos canais. Eu sei que todo mundo que acompanha o Ribamar vai também ter acesso ao podcast, vai assistir, todos os amigos dele, família, vai todo mundo se inscrever no nosso canal, né? Papu TV. Vai todo mundo seguir lá o Instagram do Maico, o Instagram da Papu TV. Ó, tá na tela aí, ó. Instagram da Papu TV. Todo mundo aí pode acompanhar. A gente vai colocar, viu, Ribamar, muitos cortes aí, tá? Partes da nossa entrevista, menores, né? Sim, sim. A gente coloca aí no Instagram. Vamos marcar lá você também. Tá. Você também divulgar para todo mundo, tá? Sim, manda pra gente. Aqui, aí que ó, vai tá. é o nosso canal no YouTube, né? Aí é Papu TV, onde a gente pode encontrar todos os programas já gravados com os outros convidados. O do Ribamar vai estar no ar aí na segunda-feira, às 18 horas, o programa. E aí, ó, é Papu TV. Se inscrevam no canal, pessoal. Deixa o like, compartilha, deixa o comentário. É muito importante para nós que vocês que estejam curtindo o nosso conteúdo possam fazer o comentário, curtir, compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês acham que precisam desse tipo de mensagem, tá bom? Desse tipo de conteúdo, para que a gente possa crescer cada vez mais e fazer com que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas e a gente também vai crescendo aqui a nossa Papu TV, tá bom? Isso aqui é por vocês, é propósito, ajudar pessoas a atingir, a superar tudo que o Ribamar, todos os nossos outros convidados superaram para chegar no lugar onde eles chegaram, tá bom? Então, pessoal, ó, muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, um beijão e até o próximo episódio do, aquele aqui, ó, ele sempre tá aqui, ó, o caderno que virou empresa, pessoal, até o próximo episódio, um abraço, valeu!